Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Nossa aula de hoje é dando prosseguimento ao nosso assunto de equações do segundo grau e hoje nós vamos entender quais são as relações existentes sobre as raízes de uma equação do segundo grau, tá certo? E para a gente entender essa relação entre as raízes de uma equação do segundo grau, a gente precisa observar o valor de delta que nós encontramos na equação do segundo grau. Lembrando que delta, a fórmula para se calcular delta é b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Essa é a nossa fórmula para se calcular delta, ok? Então, a gente tem que observar o nosso delta, nosso discriminante delta, para entender essas relações. O primeiro ponto é quando o delta é um número maior do que zero. Toda vez que o delta for maior do que zero, nós teremos na equação duas raízes diferentes. Nós teremos o x1 um valor e o x2 outro valor. Sempre que delta for maior do que zero, a gente vai encontrar duas raízes diferentes, ok? Então, eu posso dizer o seguinte, que quando o delta for maior do que zero, a solução, esse S aqui não é de soma das raízes não, eu tô falando de solução da equação, tá? A solução da equação vai ser o valor do x1 diferente do valor do x2, ok? Sempre que delta for maior que zero, então a solução da equação vai me dar duas raízes diferentes. Se x1 um valor, x2 outro valor, ok? Quando o delta é igual a zero, aí o que a gente vai encontrar como solução desta equação? As duas raízes serão iguais, tá? Então, sempre que delta ficar um número igual a zero, eu sei que a solução desta equação será um número só, um único valor. Então, eu digo que o x1 será igual ao x2. Sempre que delta for igual a zero, então eu terei duas raízes iguais na equação, como solução. E se o delta for menor do que zero, ou seja, o que é menor do que zero? Números negativos, ok? Sempre que delta for um número negativo, então esta equação, ela não tem solução dentro do conjunto dos números reais. É quando o caso fica assim, ó, a solução da equação a gente chama de vazio. Por que vazio? Não existe solução pertencente ao conjunto dos números reais. Então, sempre que delta for menor do que zero, o que significa delta menor do que zero? Quando o delta fica negativo. Então, aí esta equação, ela não terá uma solução dentro do conjunto dos números reais e a gente expressa isso dizendo que a solução, ela é vazia. Então, essas são as três relações que nós temos sobre o valor de delta, tá? E a partir do valor de delta, a gente chega a essas três relações sobre as raízes de uma equação do segundo grau. Coloquei aqui para vocês o exemplo da letra A, que diz respeito às relações que nós vimos sobre as raízes de uma equação. Quando o delta ele é maior que zero, quando o delta é igual a zero ou quando o delta é um número negativo, tá? E aí, na letra A pede para você achar o valor de K para que a equação x ao quadrado menos 2kx mais 4 igual a zero, admitindo que a equação tem raízes iguais. Opa, olha o que ele está dizendo. Que nesta equação as raízes são iguais. O que a gente sabe quando é uma equação, ela na sua solução eu tenho duas raízes iguais? Eu encontro um único valor, tanto para x1 quanto para x2. É quando o delta, ele é igual a zero. Então, quando o delta é igual a zero, as raízes das equações são iguais, certo? Qual o objetivo dessa letra A? Você encontrar o valor de K. Então, eu vou escrever aqui, ó, os coeficientes A, B e C desta equação que ele deu. Quem é o coeficiente A? É
o número que acompanha x ao quadrado. Professora, não tem ninguém acompanhando x ao quadrado, então é 0? Claro que não. Aqui na frente invisível, ó, tem 1. Então, coeficiente A é 1. Coeficiente B, quem acompanha a incógnita x, que é o menos 2k. Vamos colocar aqui, ó, menos 2k. E o coeficiente C é o termo independente aqui, que é o valor de número 4, certo? Então, eu sei que o delta vai ser igual a 0. Qual é mesmo a formulazinha de delta? Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou substituir nesta fórmula. No lugar de delta, eu vou colocar 0, porque para as raízes serem iguais, eu sei que o delta tem que ser 0. Então, eu vou dizer o seguinte, que o valor para esta fórmula, nesta questão, é igual a 0. Ou seja, no lugar de b fica quem? Menos 2k. Então, menos 2k ao quadrado, certo? Menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 4. Pronto. Isso aqui, que é o delta, vai ser igual a 0. Com isso, eu consigo formar uma equação. E vamos solucionar essa equação, então. Como que fica menos 2k ao quadrado? Menos 2 ao quadrado, menos 2k ao quadrado fica 4k ao quadrado, certo? Menos 4 vezes 1 dá menos 4. Menos 4 vezes 4 dá menos 16, igual a 0. Vamos continuar resolvendo essa equação aqui. Bom, vou resolver aqui de uma forma mais rápida, tá? Sem usar, porque isso aqui é uma equação do segundo grau, ok? Você poderia usar delta ou Bhaskara aqui, mas não vou usar não, vou fazer de um jeito mais rapidinho. Bom, eu vou mandar esse 16 negativo lá para o segundo membro como 16 positivo. Quem muda de lado, muda a sua operação. Então, 2k ao quadrado igual a 16. Agora, eu vou isolar o k ao quadrado e esse 4 vai descer como divisor. Vai ficar 16 dividido por 4, ok? Então, k ao quadrado é igual a 4, porque 16 dividido por 4 dá 4, beleza? Certo. Como é que eu faço para eliminar esse ao quadrado aqui? É só eu calcular a raiz quadrada no primeiro membro e faço a mesma coisa no segundo membro. Então, o k, ó, quando eu calculo a raiz quadrada de k ao quadrado, esse expoente 2 aqui, eu simplifico com o índice 2 da raiz ao quadrado. Então, o k sai de dentro do radical. Então, vai ficar k igual a... Quem é a raiz quadrada de 4? 2. Beleza. Mas tem outra possibilidade também para cá. O 2 positivo vezes 2 positivo dá 4? Dá. Mas também, ó, poderia ser menos 2. Por quê? Porque se eu fizer menos 2 ao quadrado, também dá 4. Então, existem duas possibilidades para a raiz quadrada de 4. Existe a possibilidade do 2 vezes 2, que é o 2 positivo, e existe a possibilidade do menos 2 vezes menos 2, que também vai dar 4 positivo. Então, nessa resposta aqui, k pode ser 2 e k também pode ser menos 2. Essa é a nossa resposta da letra A, que o objetivo era encontrar o valor de k, sendo que ele deu uma equação do segundo grau aqui, certo? E dizendo que as raízes são iguais. Se as raízes são iguais, significa que o delta é igual a 0, ok? Vamos para o exemplo B. Exemplo da letra B. Determinar o valor de P para a equação menos 2x ao quadrado menos 3x mais p igual a 0, admitindo duas raízes distintas. O que significa? Que quando a gente for solucionar essa equação do segundo grau, nós acharemos x1 diferente de x2, duas raízes diferentes. Para isso acontecer, é porque o delta, ele é maior do que 0. Sempre que delta for maior do que 0, eu vou encontrar duas raízes diferentes para a equação,
certo? Então, vamos, primeira coisa aqui é você identificar os coeficientes da equação. Então, quem é o coeficiente A na equação? O coeficiente A é aquele número que acompanha o x ao quadrado, menos 2. Quem é o coeficiente B nesta equação? É aquele número que acompanha o x, que é o menos 3. Quem é o coeficiente C na equação? É o P positivo, tá bom? Ótimo. Então, eu sei que delta é um número maior do que zero, tranquilo? Então, eu vou montar uma equação desse jeito aqui, ó. Qual é a fórmula mesmo para se calcular delta? Delta é B ao quadrado, então eu vou pegar o menos 3, que é o B, e vou colocar ao quadrado, menos 4 vezes o valor de A, que é menos 2, vezes o valor de C, que é P. E eu sei que isso aqui, o valor que eu estou encontrando para delta, não vai ser igual a zero, vai ser um número maior do que zero, certo? Isso aqui é uma inequação que a gente vai solucionar, tá? Então, primeira coisa, menos 3 ao quadrado dá 9, tá? Menos 4 vezes menos 2 dá mais 8, vezes P mais 8P, certo? E repete aqui, ó, maior do que zero. Tranquilo? Bom, eu tenho uma equação do primeiro grau bem fácil, uma equação não, perdão, uma inequação, porque equação é quando tem igualdade, tá? Quando eu tenho sinal de maior ou de menor, eu tenho uma inequação. Então, eu tenho uma inequação do primeiro grau que a gente soluciona como se fosse uma equação mesmo, tá bom? Eu deixo o 8P aqui no primeiro membro e mando esse 9 pro segundo membro. Então, vai ficar 8P maior do que menos 9. Quem muda de lado, muda a operação. Certo? Agora é hora de isolar o P. O P, então, vai ser um número maior do que menos 9 sobre 8. Tem como dividir 9 por 8? Não. Tem como simplificar isso aqui? Também não. Então, esse é o nosso valor de P. P, para essa equação, tem que ser um número maior do que menos 9/8. O objetivo da questão era determinar P, nós acabamos de determinar P. Letra C, nosso último exemplo. A equação mx ao quadrado mais 6x menos 1 igual a zero não admite raízes reais, ou seja, é quando a gente fala que a solução é vazia, certo? Determine o valor de m. Para a solução ser vazia, para não ter solução para a equação dentro do conjunto dos números reais, é porque delta é um número negativo. Então, delta é menor do que zero, ok? Bom, primeira coisa, você identificar os coeficientes da equação. Vamos lá. Coeficiente A é quem acompanha o x ao quadrado. Nesse caso, é a variável m. O coeficiente B é quem acompanha x, que é o 6. E o coeficiente C, o termo independente, menos 1. Então, C igual a menos 1. Certo? Outra informação importante. Observe que a variável está junto com o x ao quadrado. Eu já disse para vocês que numa equação do segundo grau, o coeficiente A, que é quem fica com x ao quadrado, nunca pode ser igual a zero. Porque se for 0x ao quadrado, não vai ter o x ao quadrado, vai deixar de ser uma equação do segundo grau. Então, a gente também sabe que esse m aí, que está no lugar do coeficiente A, ele tem que ser um número diferente de quem? De zero, ok? Só uma informação aqui, só para esclarecer. O m tem que ser diferente de zero, porque se ele for zero, essa equação deixa de ser uma equação do segundo grau. Beleza. Então, eu sei que o delta é negativo, é um número menor do que zero, tá? E aí, nós vamos escrever, então, a fórmula de delta. Quem é a fórmula de delta? A fórmula de delta é b ao quadrado, quem é o b? 6. Então, 6 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é o m, vezes o c, que é o menos 1. E eu sei que delta, que é esse valor aqui que eu estou calculando, é menor do que zero, tá bom? Ótimo, vamos resolver essa inequação. 6 ao quadrado dá 36. Menos 4 vezes m dá menos 4.
menos 4m. Menos 4m vezes menos 1 fica mais 4m. Repete aqui, ó, menor do que zero. Mando esse 36 lá para o segundo membro com a sua operação oposta. Quem é o oposto de mais 36? Menos 36. Então, fica 4m menor do que menos 36. Isola m e eu mando esse 4 para baixo dividindo. Então, fica m menor do que menos 36 dividido por 4. Então, quem é o valor de m, que era o objetivo da nossa questão, é só dividir menos 36 por 4, você vai encontrar o valor menos 9. Só que o m não é igual, perdão, o m é menor, tá? Não é o sinal de igual que nós estamos usando, é o sinal de menor. Então, m tem que ser um valor menor do que menos 9, certo? Então, achei aqui o valor de m. Ok, galera? Entra lá no portal do aluno, que está direcionando quais atividades vocês vão fazer para essa aula de hoje. E eu encontro vocês na semana que vem na nossa próxima videoaula. Beijinho, tchau, tchau!